Acesse e ouve a notícia do jeito que você quiser. Um novo ciclo vai chegando e com ele todos começam a se questionar sobre os novos desafios, metas e afins. No entanto, em 2023, além dos desafios pessoais, a democracia também deve enfrentar novos percalços. Isso porque em 2023 um novo mandato presidencial chega e novos desafios na esfera política surgem, ainda com muitos respingos do governo anterior e da polarização inflamada durante os 4 anos de Bolsonaro no poder. Além do âmbito político, houve abalos sociais e institucionais causados durante o processo eleitoral, bem como após os resultados das urnas. E para conversar com a gente sobre os desafios da democracia e como enfrentar os efeitos da polarização e os extremismos de 2022, estamos com o professor Maurício Abdala, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem, o período eleitoral foi um momento muito conturbado, com várias tensões de todos os lados, ataques, acusações, fake news e uma série de falas extremistas. No entanto, o que foi inflado nesse processo também reverberou agora no pós-eleições e é uma construção de 4 anos, né? Não foi do nada que começou isso. E também não deve sumir de uma hora para outra. Pensando no âmbito político, qual deve ser o primeiro passo para garantir uma governabilidade do Lula, ao seu ver? Olha, primeiro, esse processo ele tem um pouquinho mais de 4 anos, né, que ele vai sendo gestado. A gente pode localizar a preparação para esse tipo de reação social dentro dos preparativos para aqueles eventos de 2016, que foi a destituição da presidente eleita, Dilma Rousseff, um período de várias crises. Houve o processo de impeachment que hoje muitos avaliam como sendo um golpe de Estado, um golpe parlamentar dentro de uma nova terminologia da ciência política, que é chamado golpe suave, que são maneiras de você destituir um governo eleito ou instituído, né? Pode ser até, por exemplo, uma ditadura, mas por meios não violentos. E aí você tem uma série de estratégias para poder derrubar esse poder. No nosso caso, era um governo eleito democraticamente e foi feito um processo para chegar até o impeachment, que hoje o pessoal já analisa que as pedaladas fiscais não se tornaram, não se constituía um crime de responsabilidade, tanto que continuaram sendo cometidos, mesmo depois no governo do vice, né? E todos os governadores, ou seja, não teve uma cascata de... Não houve um pretexto que foi sendo seguido adiante. Isso, né? Não houve como caso uma jurisprudência que fala assim, agora quem fizer vai ser punido e tal. Então, mas para preparar a sociedade para isso, é preciso preparar a subjetividade social, porque é muito difícil você falar assim, elegemos uma pessoa e agora vamos aceitar que se tire. Até porque no processo, no presidencialismo, quando a gente vota, a gente transfere a soberania, transfere o poder para o presidente da República. Então, quem dá o poder ao presidente da República no presidencialismo é o povo. Então, teoricamente, só quem tem a condição de tirar é aquele que concedeu a soberania, que é o povo. Infelizmente, nós não temos mecanismos que o povo possa tirar. Poderia ter, mas não tem. Mas entra a figura do Parlamento, o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais, em caso de crime de responsabilidade, ele pode impedir o mandato e aí o vice que foi eleito assume a coligação que ganhou a eleição, né? A coligação partidária que ganhou a eleição, continua governando. É a pessoa do presidente que é impedido pelo cometimento de um crime. Só nesse caso. É diferente, por exemplo, no parlamento inglês, porque é o sistema parlamentarista. Quem transfere a soberania para o chefe de Estado, para o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, é o parlamento. Então, se ele dá o poder, ele pode tirar. Então, o parlamento pode tirar o poder nos casos dos países parlamentaristas. No caso do Brasil, só em caso de crime. Bom, aconteceu aquilo, usaram o pretexto do crime de responsabilidade, mas você teve vários parlamentares, inclusive uma daqui, a senadora Rose de Freitas, que disse o seguinte, disse em todos os jornais, restou evidente que não houve crime de responsabilidade. No entanto, eu vou votar pelo impeachment assim mesmo. Isso equivale a um juiz receber um processo... Te dá a prisão sem você ter cometido crime algum. Exatamente. Equivale a um juiz assim, olha... Foi acusado eu sei de que estupro. Não há crime, mas... Exatamente. Foi acusado de estupro. Aí no processo de investigação o juiz fala assim, não houve estupro, mas eu vou condenar essa pessoa porque ele é um professor muito ruim. Né? Porque ela falou isso, né? Como fazer para uma população
não se sentir traída, não se sentir ludibriada por isso, deixando a concepção política dessa população ou deturpada ou vazia, né? E aí houve um processo de formação da cabeça das pessoas, de criar um ódio ao governo, de criar um ódio a todas as bandeiras do governo. Eu escrevi um artigo em 2014 falando, olha, isso vai gerar esse ódio às bandeiras sociais, ódio aos sem terra, ódio aos indígenas, ódio aos negros, ódio à população LGBTQIA+, ódio à mulher. Começou a aflorar um sentimento de ódio muito grande. E a gente viu que a gente que falava contra negro, não sentiu muita vontade para fazer isso. Todo mundo percebeu isso, não é segredo. Analiticamente você pode ver que houve um processo nesses últimos anos em que as pessoas começaram a questionar esses direitos publicamente, né? Como se fosse legitimado, as falas que sempre existiram fossem legitimadas. Exato. A fala do tiozão do boteco, que tem que morrer todo mundo, que viado tem que morrer, que não sei o que estava restringido aquilo. Isso foi incitado a ir para o campo da política. E aí o pessoal começou a questionar, e é sempre assim, questionar a Lei Maria da Penha, questionar as leis, questionar o direito, questionar os limites. Por que indígena tem que ter direito? E começou esse negócio. Esse tipo de sentimento, esse sentimento de que, olha, essa política racional, a política legal, a instituição, isso atrapalha. Por que eu tenho que respeitar a pessoa? Por que eu não posso bater na minha mulher? Por que eu não posso, se eu não gosto de negro, por que eu não posso restringir? Então, esse tipo de sentimento político que quer acabar com as instituições, esse negócio de Congresso Nacional, dá o poder para uma pessoa definir e cria um ditador. Esse movimento, esse processo, ele aconteceu na história moderna em vários países. Na Itália, ele confluiu na liderança de Mussolini, no partido da faixa, que era o símbolo do partido, e virou o nome fascismo. E na Alemanha aconteceu, né, sob a liderança de Hitler, é um tipo de esse mesmo sentimento na forma de nazismo, né, que é o mesmo sentimento do fascismo. Em outros países aconteceu. Isso aqui começou a ser estimulado, só não tinha uma liderança, mas esse sentimento foi solto. Por acaso acharam Bolsonaro como se fosse um totem, porque ele não tem liderança, ele não tem discurso, ele não tem essa capacidade de mobilizar. Criou-se esse movimento, se voltou para uma pessoa, e aí pronto, aquela produção de uma subjetividade odiosa, que acha que não tem que ter justiça, que a instituição não funciona, que o Alexandre de Moraes é um cara que dá uma opinião e não o ministro da Suprema Corte, enfim, que tudo está nivelado dentro do nível da opinião. Mas aí, antes da gente começar a entrar nesse processo que a gente vai entrar, que é esse de fim de eleição, para a entrada desse novo governo, existe uma falta educacional, porque quando você fala que o ministro da Suprema Corte ele chega, dá um resultado, uma sentença ou o que for dentro do trabalho dele e se confunde com a opinião, existe uma ausência de trabalho educacional para as pessoas separarem as coisas? Porque vocês entenderem as funções, acho que falta muito isso. Claro. As pessoas não conseguem, parece que as pessoas não conseguem entender a diferença entre o que é o fato e o que é a opinião. É como você falou do negócio, não houve crime, mas eu vou condenar mesmo assim. Ou seja, você está condenando a pessoa por uma opinião, não por um fato específico. Isso aí tem esse direito. Isso começa a funcionar, por exemplo, que a gente combine, por exemplo, um auto antidemocrático ou algo assim. Não dá para entender como que se chega nesse nível que você consegue movimentar uma parcela enorme do eleitorado por coisas que não existem. Talvez uma ou outra até exista, mas dá o exemplo todo agora não existe. do período pós-eleitoral, né? 50 dias a galera ainda revogando um resultado democrático. Vai dizer agora que o resultado também é opinião, sabe? Sim, então essa falta de educação política, que não é simplesmente uma educação formal, é também culpa dos nossos meios de comunicação, que despejaram na cabeça das pessoas um entretenimento vazio, nenhuma formação política. E quando começou a falar mais de política mesmo, foi a partir de 2006, foi com interesse, né? Não estou dizendo, quando fala assim, dos meios de comunicação, o pessoal pensa a imprensa como uma entidade ou como um campo de trabalho. Não, são mega empresas, corporações empresariais. A Globo não é imprensa simplesmente. A Globo é uma grande empresa que investe no agronegócio, que tem investimento na Vale. Existem interesses além de comunicar, né? Exatamente. Nunca deu essa formação para a população e na escola nós não temos. Né? Então, não pode se culpar o povo por não saber. Né? Agora, não sabe mesmo. Não sabe, por exemplo, o que é Ministério Público, não sabe a função do juiz. Por exemplo, a função do juiz é julgar. Não é ele ser o agente. Você tem o promotor que acusa, você tem o advogado que defende, o juiz que vai ouvir os dois lados e vai dar a sentença baseada naquilo que foi argumentado. No Brasil, a gente aceita uma revista como a Veja ter na sua capa uma luta de boxe
colocando Moro e Lula. Na verdade, o juiz não é o adversário do réu. Mas quando a população aceita e começa a ver os juízes como aquele que faz o processo, que monta o processo, você vê a falta de percepção. Então, o juiz ele pode chegar e pode prender. O Brasil, infelizmente, a lógica de pensamento do brasileiro, não por culpa do brasileiro, isso não é a essência do brasileiro nem nada, mas por razões históricas, culturais, os nossos meios de informação, de educação, etc. A lógica que o brasileiro entende é do futebol. Você pode ver, em todo lugar as pessoas discutem futebol e de futebol você torce para um time. É difícil discutir objetivamente futebol. É difícil você convencer um cara que torce pelo Flamengo que ele tem que não concordar com aquele gol que foi marcado irregularmente se foi a favor do Flamengo, mas se foi contra o Flamengo ele aceita. Então o juiz pode roubar, desde que seja pro time dele. Então o Fred, eu lembro numa Copa, o Fred cavou um pênalti, fez um gol, eu não lembro contra quem. O pessoal, eu falei, poxa, não é legal, porque ele cavou o pênalti. Mas pro Brasil. Ou seja, pra nós pode roubar. Essa mentalidade, ela se reflete no julgamento político. Então o Moro pode cometer irregularidades, a justiça tá sempre certa quando é pro meu inimigo. Mas o Alexandre de Moraes está errado porque ele está falando pro meu aliado. Então é a lógica do futebol. Tem uma personalidade ali envolvida, né? Sim, e até as terminologias. Vocês sabem disso, vocês acessam a internet, todo mundo acessa hoje, todo mundo discute política atualmente. Até mesmo os termos que usa quando, por exemplo, o Vasco perdeu do Olaria. Aí o cara do Vasco chega lá, não, mas o juiz roubou, o cara do Olaria vai dizer assim, chora mais, aceita que dói menos. Essa terminologia passou a ser terminologia da discussão política. Você fala assim, olha, eleição, não aceita que dói mais. Olha, nós estamos com 3 milhões de pessoas, tá chorando ainda, não sei o quê. Aí você fala, o presidente tal fez isso. Mas e o Lula que não sei o quê? Sabe, aquela discussão totalmente voltada pela lógica do futebol. Uma educação política ampla seria o primeiro passo para as pessoas pelo menos perceberem os absurdos, né? E saber que você pode discutir política sem necessariamente ter um lado. Você não precisa ter time na política. No futebol é impossível, né? Por isso que as pessoas confundem, né? Então, você é quem? Você é Flamengo? Você é Vasco? Você é Bolsonaro? Você é Lula? Você é não sei quem? Você é Ciro? Não, eu sou Maurício, você é Lídia, né? Mas a política que discute não é de forma... Não deveria discutir de forma de time, né? E aí que chega nos atos antidemocráticos. Como é que sustenta uma torcida, já que a gente resolveu entrar no âmbito do futebol, ficar 50 dias parado? Eu acho que nem a galera que ficou lá pro Justin Bieber ficou tanto tempo acampara pra ver o show do cara. Atingiu níveis, aí entra um nível aí que tá além, inclusive, da capacidade de análise dos cientistas políticos, da filosofia política, entra no campo até psicanalítico, né? Porque se criou uma realidade paralela no qual as pessoas acreditam. Se você falar para aquelas pessoas, vocês estão num ato antidemocrático, não, eles não acham que os militares vão garantir a democracia, porque eles estão convictos pelos meios de informação que passaram a ser os meios dele, eles acreditam que a eleição foi de fato fraudada. Então eles acreditam naquilo. É uma coisa inexplicável, porque você pode mostrar a verdade, se você mostra vários meios de comunicação falando, não, todos esses meios de comunicação é da esquerda, é comunista, a Globo é comunista, todos os jornais são comunistas, o que tem a verdade é o que eu recebo no WhatsApp. O fato, ele deixa de ser fato porque só é fato aquilo que eu acredito. Se não acredito, se é aquela verdade eu não acredito, então não é fato. Isso, inclusive esse fenômeno que cresceu muito nos Estados Unidos com Trump e depois se repete aqui, recebeu até um nome, né? Um nome de pós-verdade, que é o seguinte: o critério para aceitação da verdade não é a objetividade, não é um critério factual, e sim é o encaixe dessa verdade na minha expectativa. Então, é verdade se casa com aquilo que eu quero que seja verdade ou naquilo que eu acredito. E não é verdade se ele se choca com essas minhas convicções prévias, né? Então, tem um meme que explica muito isso. É um senhor no computador, a filha dele atrás dizendo assim, mas pai, tá evidente que isso aí é falso. Ele fala, como pode ser falso se é igualzinho o que eu penso? Então é isso. Então as pessoas... Era incrível, tinha gente que brincava com isso, mandava pelo WhatsApp uma mentira, o pessoal acredita. Aí você chegar a ponto de pessoas ficarem mandando mensagem de SOS com celular para ser extraterrestre, então já ultrapassa o campo da política, da filosofia, e começa a ser um problema de psicologia social. A verdade virou um produto de entretenimento. Me parece que assim, essa galera que recebe a coisa pelo WhatsApp e acredita, é a mesma coisa de eu chegar, assistir um filme ou uma série e acreditar naquilo que eu tô vendo. De alguma forma a gente acredita, mas a gente, depois que desliga, a gente volta pra nossa vida normal e se separa, volta pra realidade. Será que confundiram as coisas e o pessoal não define mais? Olha, eu vi uma vez
na coluna do Hélio Gaspari, né? Um jornalista renomado, escreveu sobre a ditadura, tem uma trilogia sobre a ditadura, pesquisa aprofundada. Aí ele escreveu na coluna dele sobre a ditadura militar, falando o que foi, condenando as pessoas que estão pedindo ditadura, isso há alguns anos atrás, né? E aí um comentário na notícia online dizia assim: vocês não enganam mais a gente com esse discurso velho, agora nós temos o WhatsApp. As pessoas acreditaram realmente que há uma manipulação, e de fato a gente sabe que nos grandes meios de comunicação há uma certa manipulação, mas confundiram o WhatsApp com uma libertação. Então agora eles sentem que estão tendo um acesso direto à verdade, porque você foge dos meios de comunicação e tem lá. E muitos grupos aproveitaram isso. Há empresas que começam a produzir uma verdade, tá? Começa a produzir a indústria de fake news, eles sabem do valor disso, da importância disso. O Steve Bannon é um especialista nisso, ele tinha uma empresa para fazer isso e foi usado aqui tinha o Gabinete do Ódio, né? Chamado Gabinete do Ódio, que tinha como função produzir essas verdades. Então a pessoa vê na televisão, eu não sei se eu posso acreditar ou se eu não posso, mas aqui tá chegando uma verdade pra gente e eles começaram a achar aquilo mesmo a fonte da verdade, a libertação da prisão da manipulação na mídia. Ou seja, é uma fuga, tem um sentido, porque de fato ele tem que sair das manipulações das informações, só que uma fuga para um outro buraco, né? Talvez um fosso até mais profundo. Então acreditam mesmo, a informação tá ali. E ainda ri de você. Se você fala assim, você está acreditando na foice de São Paulo? Aqui eu tenho a verdade, está aqui. Então, até hoje se acredita que o filho do Lula é dono da Friboi. Mesmo com vendo que os donos da Friboi eram os irmãos Batista, né? O Joesley Batista, sabendo que eram os irmãos lá. Passou em todos os jornais. Depois disso, uma pessoa falou, eu falei, rapaz, você não viu? Não é o Joesley, é o pessoal da JBS, que é dona Friboi. Aí ele virou, você acha que eles vão falar? Eles acham que é tudo uma mentira orquestrada, mas o que ele leu lá no WhatsApp faz todo sentido. Exatamente, porque aquilo está dentro do lado que ele assumiu. É o mesmo fenômeno que leva ao terraplanismo, é o mesmo fenômeno que leva a algumas teorias meio esquisitas que estão aparecendo, né? E leva a esse campo da política. E como é que é possível a gente mudar esse cenário para reconstruir a confiança numa democracia que em algum grau a gente ainda luta para que essa democracia seja plena, né? Porque a gente vive aqui no Brasil tendo uns percalços aqui e ali que vão dando uma atrapalhada. Não vão acabando ainda com a nossa democracia, mas vão deixando ela mais insegura. Sim. A democracia no Brasil, ela sempre foi frágil, né? Ela sempre foi frágil. Porque, de fato, a população não se sente participante, né? A gente não se sente Estado. Você pode ver, o brasileiro, ele não se refere ao Estado na primeira pessoa do plural. Ele não fala assim, nós, né? Quando na guerra do Iraque, nos Estados Unidos contra o Iraque, então você via colunistas de jornal nos Estados Unidos dizendo assim, nós mandamos soldados para o Iraque, nós não deveríamos ter mandado, usando a primeira pessoa do plural. O brasileiro, ele não usa o Estado na primeira pessoa do plural. É sempre, na primeira pessoa do plural só usa quando é futebol. Nós somos hexacampeões. Não fomos né? Nós somos pentacampeões, né? Tentamos ser. Nós ganhamos 5 medalhas nas Olimpíadas, quando é esporte. Mas quando o Brasil recebe algum prêmio da ONU, tá? O Brasil recebeu, o governo recebeu, é fulano. Nunca se sente identificado como nação nisso aí. Então, é difícil você ter uma democracia quando o demo não se sente Kratos, né? O Kratos é o que manda, é o que tem o poder. Demos é o povo. Democracia, poder do povo. Quando o demos não se sente Kratos, é difícil ter uma democracia. Na Grécia antiga, onde é o berço dessa democracia nossa, dessa concepção nossa, havia a possibilidade de participação dos homens adultos, né, livres e tal, mas havia ali uma coisa chamada paideia, que vem de paidion, né, de criança, que é a formação integral do cidadão para que ele compreenda o seu papel no mundo e a sua tarefa de gerir a polis. Essa formação integral nós não temos. Então não adianta nada você abrir para discussão se você não tem essa preparação. Você vai decidir o quê, né? A pessoa vai decidir o quê? Imagina esse pessoal acreditando no WhatsApp. Então, o primeiro passo, como você pergunta, é uma resposta que você próprio deu, um amplo processo de educação, no qual os meios de comunicação, a mídia tem um papel, a universidade tem um papel, as escolas, os professores têm um grande papel. Mas a mídia, ela precisa também ser democratizada para que haja democracia, porque na democracia não pode falar só um lado. E nós hoje temos um problema de uma mídia concentrada na mão de grandes oligopólios. No Brasil são 6 famílias, controla todo o mercado televisivo, de rádio, né, de jornais impressos e tal. Isso cria uma possibilidade de manipulação das cabeças que pode gerar fenômenos como esse. Há uma responsabilidade muito grande dessas grandes corporações de mídia nesse fenômeno hoje de um certo enlouquecimento de parte da população, né? A própria questão de falar polarização o tempo todo, nós repetimos porque a gente ouve muito falar. Mas olha só, a ideia de polarização, Terra tem polo norte e polo sul, são extremos. Polo negativo
negativo, polo positivo. Não tem um polo intermediário. Polo não é intermediário, polo é sempre extremo. Aí você tem de um lado o extremismo da direita e do outro lado, onde é que tá esse outro polo? Não existe esse extremismo. Tá com Alckmin? Geraldo Alckmin e Lula representam um outro extremo? Onde é que tá a quebração de carro por não aceitar resultado da eleição? Porque a gente tem existe uma crença em algumas pessoas de que existe uma esquerda radical no país, que eu não consigo entender onde que as pessoas enxergam essa esquerda radical Ela no tá país. por aí, tem lá o PSTU, tem o PCO, mas elas não têm força, Pelo contrário, eles são política. até contra Lula, né? Não, o PCO não, mas o PSTU até tem essa restrição e tal. Mas olha só, então você fala polarização, parece que então você tem que procurar um caminho do meio. Mais do meio do que esse governo que foi eleito, tá? Com Simone Tebet, com Geraldo Alckmin, né? Fazendo acordo com empresários e tudo mais. Onde é que tá esse outro polo? Então tem que começar a chamar com o nome. É uma radicalização da extrema-direita. Quando o PT perdeu a eleição em 2018 e os partidos coligados perderam a eleição, cadê? Não teve um carro queimado, não teve contestação, não teve gente acampando em quartel, pedindo. Então, onde é que tá o outro lado? O que nós estamos vendo agora é um lado só quebrando o carro, queimando o carro, polícia apoiando, acampando em quartel, questionando o resultado das eleições. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @eshoje. E dentro dessa visão toda, como que a gente pensa em solidificar um processo eleitoral que tem esses percalços, precisa dessa consciência política, mas como a gente torna esse processo eleitoral mais amplo? Em que sentido? A gente elege os representantes, mas a única vez, né, que se tem lembrança de a gente ter participação foi referendo, né, das armas e tal. Fora isso, a gente não vê uma participação. Será que não é o momento da gente tomar definições dentro da urna? Porque eu lembro que se discutiu com a questão das manifestações em 2013, da reforma eleitoral, vai fazer ou não vai fazer? Quando usurpam, por exemplo, da gente, muitas pessoas ficaram sentidas falando, olha, eles estão querendo se beneficiar tanto que não vem questionar a gente. Falta, de repente, mandar essas pautas para as pessoas? Será que, por exemplo, agora que a gente tem o Lula chegando, né, nesse primeiro ano, um plano plurianual de orçamento, que é o que baseia o que vai ser para frente, será que não vale algumas propostas virem à população para serem votadas? Será que não falta essas coisas que são pequenas dentro da democracia, mas que talvez levassem as pessoas a se sentirem mais próximas do que acontece, que muita gente fala lá em cima, né? Se você deu dois caminhos que são complementares: a formação da consciência da população, nessa educação ampla, né, que os gregos chamavam de paideia, e a abertura de canais, né? Não, uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta nada você educar um povo para exercer a democracia se você não tem canais para exercer. Mas também não adianta nada você abrir os canais se o pessoal não sabe o que vai decidir, né? Teve caso aqui em Vitória do orçamento participativo, no qual foi chamado para discutir num bairro o que ia fazer num terreno que tinha lá, um terreno que o pessoal jogava bola, né? Os homens jogavam bola e as mulheres queriam creche. Primeiro que creche não deveria ser reivindicação só de mulher, porque o filho não é só da mulher. Mas de qualquer maneira, ainda essa coisa, as mulheres precisam de creche. E aí quando foi abrir para discutir, a almarada lá que jogava bola passou nos botecos e falou: estão querendo acabar com o nosso campinho de futebol. Encheu lá e decidiram que ia continuar o campinho, né? Aí a maioria decidiu. Como é que uma democracia fica falha desse jeito? E as outras, por que vocês não foram? Eu tava vendo novela, porque eu não tava. Então é preciso abrir os canais e, de fato, educar. Então, eu acho que o governo Lula tem que abrir para essa discussão maior do orçamento, tem que usar mais os mecanismos da Constituição que são de democracia direta, que são 3, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Os 3 já foram usados: o referendo no caso da arma, como você citou, o plebiscito para discutir forma e sistema de governo, em 94 foi usado, e a lei de iniciativa popular, nós temos 2 exemplos, que é a lei da ficha limpa, né? Tem uma outra que me falha a memória, mas tem algumas leis que são de projeto de iniciativa popular que é votado pelo Congresso. Isso é fundamental que aconteça e que também reproduza nos governos estaduais e nas prefeituras a prática do orçamento participativo, nos municípios principalmente, que essa é a primeira escola de democracia, poder participar e definir. Uma outra coisa é também, volto de novo aos meios de comunicação, imagina se o Brasil fosse mobilizado para discutir as questões políticas, por exemplo, privatização das telecomunicações.
privatização da energia elétrica, privatização da Vale. Vamos fazer uma grande discussão. Se o Brasil fosse mobilizado tanto quanto ele é mobilizado para saber quem vai pro paredão no Big Brother, ou para ver o último capítulo de novela, ou o final de campeonato, nós teríamos uma outra visão da política, né? Teríamos um outro sentimento. Só que nós pensamos em política só em ano eleitoral. Tanto que chama ano eleitoral de ano político. Como se os outros anos não tivessem coisas sendo decididas. Como se a população só pudesse participar efetivamente Exatamente. no voto. No voto. E aí você acompanha a política na eleição. É muito pouco. Fica igual a pessoa acompanhar futebol em Copa do Mundo, que é o meu caso. Eu não conheci nenhum jogador. Também. Então eu não podia dar nenhuma sugestão pro Tite. Eu tinha que assistir o jogo quieto e perguntar quem é esse, joga onde? E aceitar a convocação que ele deu. Exatamente. Agora, imagina se eu sou chamado faz uma convocação aí que o Tite vai usar. Eu falo, gente, mas eu não assisto o jogo. Eu não sei os times, eu não sei o campeonato, não sei nem quem é. Você sabe o Neymar, porque é famoso. Eu não acompanho o futebol, então eu não tenho como participar disso. Mesma coisa que não acompanha a política. Nós não temos uma editoria de política nos jornais hoje que pega a Assembleia Legislativa. Sabe, infelizmente, os nossos jornais aqui do estado, a Gazeta, por exemplo, chamou o Eric Musso do desconhecido Eric Musso. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa por 3 mandatos. Se ele é desconhecido, é porque os jornais não estão cobrindo a Assembleia Legislativa. Quem são esses deputados? As decisões, né, nas câmaras de vereadores, as decisões da própria Assembleia não reverberam tanto como as decisões nacionais, por exemplo. Você nem sabe, não acompanha. Nós tivemos um deputado aqui que chegou na tribuna da Assembleia e encomendou um assassinato. Dou 10 mil para quem matar fulano. Nós estamos no ano 2022. Estamos no século XXI e se aceita isso. Isso passou na televisão, mas se aceita. Foi reeleito, né? Tá com tornozeleira, mas foi eleito, né? Então, mas olha só o nível que nós estamos, mas nós não temos um acompanhamento. Você liga o jornal para ver um jornal na televisão, fulana que vai viajar para Paris está arrumando suas coisas. É como fazer a sua ceia de Natal melhor. É polícia, não sei o que e tal. E o que está acontecendo no estado de política? Né? A relação de oposição e de apoio ao governo do estado, quais são as composições políticas. Aí chega na época de eleição, votar em quem? Voltando um pouco sobre os ataques, né, às instituições que a gente falou agora, que ocorreram durante as eleições, ficaram mais presentes nesse período, algumas ações já foram devidamente punidas, como a gente está vendo os cumprimentos de mandatos na semana passada, né, com os deputados, inclusive. Mas como você acredita que esses ataques e essa descrença que se foi trabalhada na população sobre os processos democráticos que já são consolidados há muitas décadas no país, esse próprio descrença nesse processo eleitoral pode interferir na força dessas instituições? E quais são os efeitos disso a longo prazo? Quais efeitos podem surgir a partir disso? Olha, quando se perde a crença nas instituições, é a porta de entrada para sistemas ditatoriais, né? A concretização do fascismo, que o fascismo ele é um sentimento político que questiona as instituições, né? Que pega assim, a liberdade da pessoa fazer o que ela quer. Então, se eu sou mais forte, por que tem que ter uma lei que me proíbe usar essa força? Né? Se você é minha mulher, por que tem que ter uma lei Maria da Penha para te proteger? Se você é minha mulher, eu quero te bater se eu ficar com raiva. Pode ver, esse pessoal quer a lei Maria da Penha, por que não tem uma lei para o homem, papapá? Por que tem cota para negro, não tem cota para branco? Tem aquela coisa, né? As pessoas se sentem assim. Então, se você não tem uma crença que as instituições são as responsáveis por estar definindo coisas, tomando posições, acontece isso. O Alexandre de Moraes passa a ser uma pessoa qualquer. Não estou dizendo a figura do Alexandre de Moraes, mas um ministro da Suprema Corte. Da instituição em si. É como se fosse uma opinião. Olha, quando fala instituição, a gente pensa nas instituições da política, mas também, por exemplo, há uma instituição social chamada ciência que foi contestada. Então você tinha lá pesquisas controladas por quem? Pelos cientistas, pelos seus pares, por métodos, né, que foram consagrados. Tem publicações científicas mostrando que a cloroquina não tinha eficácia para curar, para tratar a Covid-19. Chega no Senado Federal, a casa maior, né, do Legislativo brasileiro, um senador, 2, 3 senadores falam assim, agora, não, nós queremos ouvir, isso é uma narrativa, nós queremos ouvir uma outra opinião, um outro lado. Que outro lado? Se você já fez a pesquisa e demonstrou que aquilo é ineficaz, que outro lado? Isso é descrença também em instituições. Aí você passa a descrer na autoridade de um juiz, na autoridade de um eleito. Isso é muito complicado, porque você não tendo essa crença nessa autoridade, você está livre para fazer qualquer coisa. Eu vou linchar uma pessoa se eu quiser, né? Agora, claro, o exagero também de crença nas instituições, você também tolhe a liberdade. Tem que ter um meio termo.
Mas é isso. Então, o perigo, o que agora o novo governo tem que enfrentar é essa população que vai o tempo todo desacreditar, né, do governo, não vê legitimidade. Outros que estão provocando isso, que deve ser punido exemplarmente, né? Porque isso é crime o que eles estão fazendo. Eu não vou dizer que uma tiazinha iludida e tal, que ela está assim, cometendo crimes, né? Por conta própria, né? Tem as pessoas que você vê lá gritando, chorando, que acreditam naquilo. Mas aqueles que estão promovendo, alimentando, fomentando, tem que ser punido exemplarmente. Essas prisões que estão sendo feitas são necessárias, porque se deixa solto, se não pune, eu posso desrespeitar a Constituição. A Constituição, ela coloca como crime você conspirar contra o Estado Democrático de Direito. É proibido isso pela Constituição, é crime inafiançável. Você fazer isso ou propor golpe, defender golpe, é defesa, é apologia ao crime. Da mesma forma que se eu chegar aqui e falar assim, gente, vamos usar droga, vamos usar cocaína, é apologia ao crime. Se eu defender o tráfico e tal, eu posso ser punido, tá no Código Penal. Se eu sair por aí pregando um golpe de Estado que é crime pela Constituição, é apologia ao crime. Então tem que ter punição exemplar. Essa coisa de anistia, vamos deixar para lá pacificar, como o Marco Aurélio Melo falou, ou como o Temer falou, isso é besteira, porque se você deixa passar, qualquer um pode fazer. Você abre precedente para que ocorra sempre e tá tudo bem. Exatamente. Né? E a pessoa vai achar que isso é normal, né? Não podemos achar que isso é normal de forma alguma. É preciso debelar logo todas essas manifestações, deixar tomar posse. Eu não gostei do resultado da eleição de 2018, mas aceitei. Estamos esperamos até 2014, até agora 2022, né, para votar diferente. E aconteceu que o resultado das urnas foi diferente. Então as pessoas têm que aceitar. Essa é a regra da democracia, a regra básica. Mas, infelizmente, o brasileiro se comporta como criança, né? Em algumas coisas. Tá jogando bolinha de gude, quando você tá ganhando, tudo bem. Quando começa a perder, eu vou babar o jogo. É que nem aquela coisa de perdi aqui, vou levar a bola pra casa, que a bola é minha, ninguém vai jogar mais. Vou babar o jogo. A gente falou que uma saída para essa governabilidade, que foram processos, né, desde 2014, como você falou, a gente precisaria ter uma consciência maior da população, uma consciência política maior das pessoas a respeito dos papéis das instituições, os papéis dos próprios políticos, mas pensando numa questão logo a curto prazo, né? O presidente eleito vai assumir agora em janeiro. O que seria necessário de imediato para ele conseguir uma governabilidade? Você acha que com a chapa que ele está, ele vai conseguir, apesar de ter essa descrença e esses ataques contrários, ele vai conseguir governar bem nesse primeiro ano de governo? Olha, eu acho que sim, abrindo mão de uma série de coisas que historicamente caracterizaram as propostas do PT, porque não é um governo do PT. Né? A primeira coisa é isso, né? As pessoas que estão com muita expectativa têm que entender que o novo governo fez uma série de alianças necessárias, que inclui inclusive o Alckmin, que era, né? O Alckmin não é esquerda, nunca foi. O Alckmin é direita, ele só não é extrema direita, né? Que as pessoas estão confundindo hoje direita com extrema direita. Você tem uma direita no Brasil, tem inclusive uma direita séria, que pensa, né? Mas o Alckmin é direita, né? E ele está compondo um governo, né? Tentando ver essa diversidade, agora também sem perder o fato de que quem ganhou a eleição foi ele. Quando a pessoa assim, mas tem que evitar essa polarização. Quem escolheu foi a população, logo nas primeiras pesquisas. Ninguém obrigou ninguém a dizer, vota no Lula. A gente tem que reconhecer, o mundo todo reconhece o Lula, bem ou mal, como um fenômeno político da realidade contemporânea, né? Que a pessoa passar o que ele passou, né? E conseguir ganhar a eleição apesar de tudo, né? Então, ele tem um carisma, respeitando, né, os processos. Exato, né? Inclusive quando ele foi preso, não teve nenhum quebra-quebra, não teve... Né? Mas enfim, então ele está compondo. Um passo importante foi dado pelo Supremo Tribunal Federal acabando com o orçamento secreto, porque você garante a governabilidade abrindo mão de recursos públicos e tal, e isso é ruim. E vai ter que negociar com um Congresso horroroso, porque a população votou, né, para presidente, mas esqueceu da qualidade do Congresso Nacional. Ali você tem um bando de mercenário. Com o orçamento secreto ali pedindo o tempo todo, então ele já deu um alívio, né? Com o Supremo Tribunal Federal votando contra, já dá um alívio, mas ele vai ter que negociar bastante, vai ter que abrir mão, vai ter que estar ali, daqui a pouco tá ali. Você viu o pessoal falando, não, mas com Lira. Tem que saber, porque Lira tem o poder na mão, o Congresso pode chegar e caçar. O Eduardo Cunha fez isso, pelo menos até fevereiro, né? Que vai ter outra eleição.
Vai ter outra eleição, já está se articulando, inclusive agora depois do orçamento secreto, estou tentando articular com a aprovação, né, da PEC, né? Então, vai ter que ter muito jogo de cintura. Aqueles que são mais à esquerda vão ter que entender que nós estamos passando por um processo de reconstrução do país. Tem que ter um pouco de paciência. Claro que não se pode abrir mão de políticas sociais urgentes para atender aqueles que estão com fome, para poder reconstruir o sistema de saúde, né? O programa de vacina que ninguém sabe como é que vai ser no ano que vem. O Ministério da Saúde está todo detonado, né? E que vão achar coisa ali. Por isso que o Lira quis negociar 150 votos na PEC a favor. Ele queria o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, você fala assim, o Ministério da Saúde, esse pessoal quer estatal, o pessoal quer coisa que dá dinheiro. Ali, porque ali, você sabe, teve gente do PP ali, né? O Ricardo Barros, teve uma série de corrupção envolvendo gente ali no Ministério da Saúde que eles vão querer ocultar. O que foi feito no Ministério da Saúde a gente vai ver ainda, porque não tem dados, tem um apagão de dados. O Alckmin falou que a partir de 2020 parece que os sistemas não foram alimentados com os dados, as pessoas não têm dados sobre o Brasil. Ou seja, foi assim, terra arrasada, foi um furacão que passou pelo governo. E muita coisa foi aprovada por conta da calamidade também do Covid, então muita coisa passou sem ser realmente verificada. Então a sociedade vai ter que ter um pouco de complacência, mas entendendo o quê? Quem é prioridade? Prioridade são as pessoas que estão passando fome, são 33 milhões no Brasil, é o sistema de saúde que está destruído, são os indígenas que estão morrendo, perderam suas terras para garimpeiro, é o ecossistema que foi aplicado multa, 18 bilhões de multas que abriu mão, deixaram destruir o ecossistema, e algumas propostas mais avançadas a gente pode discutir um pouco mais para frente. Eu tenho um certo receio das pessoas não terem essa paciência, né? Ela fala, não, nós temos que cobrar, não podemos abrir mão, né? Enfim, vamos ver, mas é preciso que a sociedade tenha um pouco Mas dá pra ter paciência num país que basicamente vive em recuperação, porque a gente começou a recuperar, a gente, né, saiu ali do café com leite, conseguiu alguma coisa, entrou numa ditadura, aí depois saiu, começou a recuperar um pouco, tentou desenvolver o país, entrou em outra, aí sai, você tem um impeachment, aí troca moeda e consegue uma moeda que funciona, aí você tem uma crise mundial, um período que desbalanceia a moeda, desbalanceia a economia, outro impeachment. Dá pra ter paciência? Não dá pra ter paciência. Você tem que ter paciência desse momento agora em que o país entrou num processo de destruição profunda, e aí é preciso ter aquela, no caso aqui seria uma paciência estratégica, não é aquela paciência eterna de você aceitar as coisas sempre e tal, né? Mas nós entramos num processo de destruição, é tipo numa paciência depois no furacão, né? Calma, porque tem gente na fila, eu posso esperar um pouco mais, né? Na minha condição de professor universitário e tal, eu tenho reivindicações, nós vamos fazer e tudo mais, mas tem que entender que nesses primeiros anos quem não pode ter paciência é quem está passando fome, quem não tem o que comer. Quem não pode esperar, né? Quem não pode esperar, de fato, né? Então, não é se acomodar, né? Mas é entender o processo. É entender o processo. Por exemplo, diferente no primeiro governo Lula, né? E nos primeiros governos do PT. No segundo governo Lula, por exemplo, tinha que ir para cima mesmo, porque a coisa estava bem, então não pode ficar bem só para os empresários, só para os banqueiros, tem que ficar bem também para o trabalhador, para o servidor público, para o lavrador, para todo mundo. Vamos reivindicar. Agora, nós estamos desde o governo Temer, por exemplo, os sindicatos dos servidores públicos e tal, dos professores, por exemplo, universitários, está parado, né? Não fez nenhuma greve, não fez, né? Está fazendo discussões, está fazendo mobilizações, mas não fez nenhuma greve. Começou um pouquinho de movimentação ali em 2016, mas parou também logo. Não tivemos nenhuma greve, não tivemos nenhum reajuste, né? Precisamos de reajuste? Estamos precisando, nós estamos desde 2016 com salário congelado e os preços subiram, nós tivemos uma queda. É conveniente já começar o próximo governo já colocando, né, o Lula traidor, não sei o quê. Eu acho que é questão de compreender o momento, mas não abrir mão e nem fazer adesismo, né? Porque aí você ali vai ter briga, né, no governo. É a sociedade compreender o momento, é saber compreender esse momento. E infelizmente nós, enquanto povo brasileiro, deixamos uma figura que não tinha condição de ser nem síndico de prédio, nem de conselho de deliberativo de prédio, governar o país. Maurício, muito obrigado. Se quiser complementar com mais alguma coisa. Não, acho que esse tipo de conversa, sabe, aberta, a gente tem que estar fazendo cada vez mais, né? As redes sociais estão sendo tomadas também por muita bobagem, né? Muita besteira. Hoje qualquer pessoa que tem um microfone, uma câmera, consegue lá falar, e as pessoas estão muito carentes de ouvir coisas, então a gente tem que também tem um papel nesse lado, né? De estar falando nas redes sociais, de estar gravando coisas, e a mídia tem uma função muito grande nisso. Tá no radinho uma mensagem de amor. Bom, aqui a gente te convida a refletir, a debater e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.
Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.